Ô, boa noite. Deixa ela se apresentar um pouco. Ela trabalha com a gente lá no Direção, eu conheci ela lá e trabalha com ela. Então a gente tem feito alguns cursos, inclusive a gente tem um curso aí, depois mais na frente eu falo um pouquinho mais sobre discursivas com correção para a área do trabalho e ela criou umas questões interessantes para a gente. Mas para começar, Daniela, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né, da sua história de concurseira até aqui, o que é que você faz, onde é que você trabalha, qual é o seu trabalho. Eu sei que o Tribunal do Trabalho é sua grande praia, né? Parece que você foi técnica, depois analista, mas deixar você falar aí um pouco para o pessoal o que é que você já fez, né? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Bem, eu sou a professora Daniela Silva, professora de Direito do Trabalho com Direção de Concursos, e minha área é tribunais, minha área é Tribunal Trabalhista. Eu comecei na vida de concursos aí no Banco do Brasil, ainda com 19 anos, né? E depois de uns 2, 3 anos no banco, eu vi que não tinha muita chance de promoção. Eu falei, não, vou prestar mais concurso. E eu gostei muito da ideia de pensar em tribunais. Aí o pessoal fala, eu sempre quis trabalhista, eu sempre quis tribunal. Na verdade, eu comecei escolhendo pela sua palavra mesmo. Eu ia no edital, ali, e depois eu dei essa sorte de me apaixonar pela área que eu escolhi. Foi uma grata surpresa, né? E aí eu prestei concursos e passei para escrevente do TJ, oficial de justiça do TJ, técnica do TRT. Trabalhei no TRT da 15ª região Campinas por 3 anos e estou no TRT da 2ª região como analista há quase 6 anos. Atualmente sou assistente de juiz e a minha função é redigir sentenças trabalhistas. Então, estou ali do lado do juiz, estudando muito direito do trabalho, efetuar o trabalho em si, né? Que é redigir sentença, analisar processo. E quando é que vai virar juíza, Daniela? Ainda continua na luta aí? Ou parou no analista? Próximo concurso, vamos lá. Continua firme e forte? Sim. Isso que eu acho interessante, o pessoal que está vendo, né? A gente entra sempre pensando no concurso, né? E termina que as coisas os leques vão abrindo. Como você falou, você passou ali no banco, aí no banco viu outras possibilidades, vai para um tribunal, foi técnico do tribunal, viu que técnico era bom, mas analista podia ser um pouco melhor. Vai para analista e não para, né? Quer virar juíza, depois quer virar desembargadora. É uma saga essa vida de concurseiro, né? Não é viciante? Porque É bom, quando você começa a passar, é muito legal, né? Sim, a fase que vem antes, que é a fase de prestar prova, viajar e estudar, é muito legal, mas, gente, calma que essa fase passa, depois começam a vir as aprovações, vai acontecer como aconteceu comigo, que é hora de escolher. Quando o TJ São Paulo me chamou para ser oficial de justiça, eu tinha passado em primeiro lugar. Eu assinei o termo de posse, e um pouco antes de entrar em exercício, o TRT Campinas me chamou para ser técnica lá. Então, eu pude escolher. Mas essa oportunidade de escolha foi muito depois, né, de muito esforço, muito estudo, muita viagem. Mas esse momento chega. E isso é bem interessante. No tribunal tem muito isso, tem muitos juízes atualmente que já foram servidores. Então, é uma jornada bem interessante. E por que essa área do trabalho? O que é que lhe atraiu nela e qual é a vantagem dela, se você vê alguma vantagem para o concurseiro que está fazendo, né? Porque eu escolher trabalho e não, sei lá, eleitoral ou não tribunal comum. No começo, a escolha foi meio assim, eu quero o tribunal e o concurso que abriu era TRT. Estudando para as provas, eu vi o quanto era interessante o direito do trabalho, o processo de trabalho, o quanto eu me identifiquei. E meus pais, eles sempre tiveram um comércio, né, que começou bem pequenininho. Meu pai começou como feirante, camelô, e aí depois ele foi crescendo com a loja e foi tendo trabalhadores com ele, né, e era muito difícil. E dá porque não pensa muito novo, né, a gente sempre trabalhou em família. Eu vi que quando eu estava estudando direito do trabalho, eu pude ajudar os meus pais, inclusive, com as questões trabalhistas dos negócios deles. O direito do trabalho tem essa coisa muito legal de você poder aplicar na sua vida, né? Eu vejo isso muito no fórum de dúvidas. Os alunos mandam dúvidas, às vezes dúvida pessoal, coisas que querem saber, né? Às vezes no chat ao vivo também, porque está no nosso dia a dia o direito do trabalho, né? Se você não é seletista, provavelmente alguém do seu convívio tem um contrato de trabalho emitido pela CLT, então é sempre muito interessante estudar o direito do trabalho. É útil esse conhecimento para a vida. E aí, pegando para a nossa seara aqui, prova discursiva, né? Quando eu vejo de prova discursiva, quando eu pego questão do trabalho, né? Muitas questões, assim, muito práticas, né? Muito voltada para um estudo de caso. É muito difícil eu pegar a questão de trabalho teórica. E algumas vezes elas são um pouco longas, elas contam, né, uma historinha lá, são casos bem específicos. Como é que você vê
a prova discursiva nesse mundo do trabalho? Você fez nesses concursos que você fez, que você participou, tinha prova discursiva? Como é que você foi na prova discursiva? Como é que ela se comportou na sua vida de concurseira? No cargo atual de analista, teve prova discursiva na forma de redação. E me ajudou muito, eu passei em 10º lugar para analista, porque eu cheguei a notar 97,5 na redação, de 0 a 100, então isso me ajudou muito a ir para o topo da lista. Então, discursiva tem uma pontuação muito diferenciada, né? Provas anteriores, eu fiz algumas com discursiva também, e eu vi que era sempre o diferencial, assim. Para quem já tirou uma nota do razoável para bem, a discursiva vem para dar aquele desempate, para te colocar lá em cima ou para te tirar do jogo, né? Eu tenho uma história interessante, no ano de 2013, teve prova discursiva no TRT de Campinas, eu já era técnica lá e queria prestar para analista. E olha só, a banca FCC, eles usaram um texto que eles pegaram no site do tribunal, e adivinha quem era a autora do texto? Você? Olha aí. Tinha um texto de minha autoria no site do TRT15, né? Na época eu fiz especialização em administração do judiciário, e aí gostaram do meu trabalho e publicaram um artigo científico meu, era Balance Scorecard, publicaram no site do tribunal. E não é que a FCC usou o meu texto para fazer a prova. Só que eu não fazia essa prova, porque ninguém sabia, né? A autora do texto, ela trabalha no tribunal, ela é técnica e eu estava testando para analista. Tanto que essa prova foi anulada, na época foi a maior confusão. Foi anulada por sua culpa? Porque você fez a prova? Por culpa da FCC que escolheu o texto. Sério mesmo? Que história legal. E como então, foi? Os candidatos descobriram e aí resolveram... Sim, porque, assim, vários colegas meus prestaram a prova, que eram técnicos também, e tinha meu nome e tem. Tinha seu nome lá assinando. O texto abate de autoria de Daniele Silva e tal, mas tinha um trecho do meu texto entre aspas, eu fiquei, nossa, foi mesmo? Citação de autor, Silva, Daniele, eu fiquei, nossa, que demais, né? Só que, claro, não podia, né? Se eu estava fazendo prova, eu até, quando saí, eu comentei sobre isso, eu falei, meus colegas falaram, a gente comentou com a FCC e acharam por bem anular a prova. Eu não sabia, lógico, né, que estavam usando o meu texto, mas não seria legal usar, né? Era até o tema de Balance Scorecard, que é uma ferramenta de ação estratégica do Poder Judiciário. E aí depois anularam a prova e reaplicaram só a discursiva. E aí essa nova discursiva era só sobre Lei 866, aí mudou completamente. Eu colocaram um tema bem assim, não, a resposta vai ser letra de lei, não tem como dar errado, né? Quer dizer que você foi a causadora de uma anulação do concurso, de uma fase do concurso. Eu falo que foi a FCC, que não recebeu. Mas interessante isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eles realmente, não tem nem como, acho, né? Eles fazerem essa investigação tão previamente, né? Eu acho que era importante fazer investigação, porque tudo bem, vai que a pessoa não está prestando, mas se o autor é parente de alguém que está prestando a prova, algo nesse sentido, né? Eu queria dar um beijo para a Elaine Coca, que acabou de entrar, minha ex-aluna. Tem muita sua fã. Muita gente querida, do tempo que eu dava aula de português e matemática, olha só, gente, antes do direito de trabalho. Você dava aula de inglês e matemática? Português, matemática, inglês também, outro período, mas português e matemática para mim. Quer dizer que você tomava as vagas do Dr. Arthur, você estava no lugar dele. Nem se compara com o mito, né? O Arthur é o mito da matemática e dos números. Mas muito interessante essa história. É interessante como tem muita maluquice nesse mundo do concurso, né? Essa eu nunca tinha ouvido falar, de um concurso ser anulado porque o participante foi o autor do texto. Pois é. Então eu tenho esse caso para discursivas, porque eu achei muito legal quando você me chamou para trabalhar com discursivas. Eu gosto muito dessa história, essa novela toda aí. Muito legal. Não sei se por coincidência, mas a partir daí as provas ficaram bem mais legalistas, né? Porque se você tira o fundamento de uma discursiva do texto da lei, do texto da súmula, você não corre riscos como este, né? Então, tanto que o tema que usaram, que era do meu texto, era de gestão estratégica, né? No Poder Judiciário. E depois, quando reaplicaram a prova, colocaram a Lei 866, que não tinha o que ter divergência, né? Não tirar da letra da lei, não tem erro. Então, e é interessante isso mesmo, porque se você vai falar de gestão estratégica, talvez você tenha que beber lá em Kaplan, em Norton, né? Você vai pegar nos grandes autores que não vão fazer a prova, né? Porque se fizer isso, você corre o risco mesmo. Vai que você está fazendo o concurso, ninguém sabe, né? Pois é. E no meu caso, eles pegaram um trabalho que eu tinha feito, porque eu peguei essa ferramenta do Balance Scorecard e analisei a aplicação dela no TRT15, então é um trabalho bem específico, né? Aí pegaram a parte que eu explicava a ferramenta de gestão estratégica e fizeram várias questões, prova inteira discursiva sobre o meu texto, olha isso. E você tirou 10 ou não deram a nota? Anularam as da nota? Anulou, aí não deu. O pior disso é o autor não tirar 10, né?
Já E tem pensou? vezes, não tem essas maluquices, né? O cara escreveu uma música, aí o cara vai perguntar o que é que você queria dizer na música. O cara interpreta totalmente diferente do que o dono da banca, né? Nando Reis, tinha uma prova que colocaram um trecho na música do Nando Reis, e aí a pessoa entrou com recurso e mandou para o Nando Reis, olha, tinha uma questão na prova da sua música, eu respondi isso, a banca falou que estava errado. Aí o Nando Reis respondeu, não, mas não foi isso que eu quis dizer. E na minha versão nem tem essas reticências que tá aí na prova, não coloquei isso, né? É pra lascar, né? É muito maluco esse mundo dos concursos. As provas discursivas, elas estão mais legalistas, assim, para dar uma segurança maior, né? Então, vocês vão ver que em direito do trabalho, as questões discursivas normalmente são duas questões que vêm nas provas do TRT. Uma normalmente é direito do trabalho e a outra é processo do trabalho mesclada com uma outra, direito administrativo ou processo civil. E a fonte das respostas normalmente vai ser CLT, Constituição Federal, súmulas e OJST. Dá aquela segurança, né? Vou evitar colocar um tema muito divergente. Mas como você falou, são questões mais tensas. Não adianta muito você saber um pedacinho da matéria, porque ele vai trazer um estudo de caso ali grande que você vai precisar compreender os reflexos que uma decisão causa na outra. E nisso que você está falando aí, você falou realmente trabalho, tem muito dessas decisões, né? Você tem a jurisprudência, tem qual outra coisa lá, os OJ, qual é a... OJ, né? Tem um bocado das coisinhas miudinhas lá, umas 1000 coisas. O que seria mais importante? O que você vê assim como, o cara vai estudar, o que tem mais chance de cair? Ainda é a letra da lei, realmente? A letra da lei termina sempre tendo uma maior importância ou não? Você vê mais importância na jurisprudência, na doutrina? O que é que você enxerga como mais importante? Tanto para a prova escrita quanto para a discursiva, seguir essa ordem. Primeiro, letra de lei, CLT, sobretudo, CPC, Constituição, depois súmula e depois OJ, seguindo essa ordem, né? Então, para analista, cai muita súmula, inclusive na parte teórica da prova. E OJs também. Para técnico, cai menos OJ, mas cai algumas súmulas. Então, é isso, letra de lei, súmula e OJ, principalmente. E sempre estudar com acompanhamento para que você tenha uma visão do todo. Porque se você só estudar a CLT direto, vai ter muita coisa ali que não vai bater, porque não está escrito na CLT, mas não é o que acontece. Por exemplo, licença paternidade, lá na CLT, no 473 da CLT, diz que é um dia de licença paternidade. E não é, porque no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, diz que é 5 dias, é o ADCT que vale. Se você está lendo a CLT direto, assim, no site do Planalto, você não vai se tentar isso. Então, bastante cuidado, por isso sempre estudar junto com o PDF, o seu material, para você ter noção do que precisa ser complementado como está na letra de lei. É igual a competência da Justiça do Trabalho na Constituição Federal, artigo 114, inciso 1 primeiro, ele fala sobre servidores públicos, né? Mas na prática a gente sabe que tem ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse inciso, e que servidor público é julgado na Justiça Federal com relação às questões trabalhistas. Então, letra de lei é importantíssima, mas estude a lei acompanhando ali do PDF, material. E é isso que você está... Isso que você está falando é interessante, porque eu acho que muitas vezes os alunos me perguntam, né, qual o melhor material, e a gente fica nessa discussão no Instagram, até esses dias eu estava fazendo uma discussão sobre esse assunto. E fica essa dúvida, né, assim, eu acho, a grande vantagem do PDF, na minha visão, e se você for contra, pode também abrir divergência sem o menor problema, é que o PDF faz esse caminho, ele mostra esses detalhezinhos que você ia gastar muito tempo tentando descobrir isso. E ele foca no seu concurso, então ele vai pegar ali, você vai montar uma aula do TRT, você monta com as matérias que vai cair dentro de trabalho para aquele concurso, né? E não um livro de trabalho que traz muita informação, mas não é focado no concurso, né? O que é que você acha dessa escolha aí, se preparando para um TRT? Qual a melhor opção, né? É um PDF, é uma videoaula, é um livro, é tudo isso misturado? Qual é o caminho? Eu gosto muito de livros. Mas para concurso o PDF ele vem com a objetividade necessária, né? Porque assim, a gente faz PDF, por exemplo, eu estou escrevendo PDF Direito do Trabalho sobre remuneração. E antes de finalizar meu PDF, vou resolver tudo que é questão de concurso das bancas, principalmente a FCC, que tem bastante tribunal trabalhista, e após resolver ali dezenas ou centenas de questões, eu vou ver o que é mais importante, eu vou saber. E aí eu volto ao PDF e altero, olha, usa aqui, isso aqui é que você tem que dar ênfase, isso aqui vou te dar uma dica especial, isso aqui vai cair, coloca a questão no meio da teoria para você saber focar. Tem coisa que ela é menos relevante no sentido de que quase não é cobrada. Por outro lado, tem coisas que são muito cobradas, muito reiteradas. Então, se estou falando de remuneração, você tem que conhecer o artigo 457, você tem que saber o que é considerado verba salarial,
o que não tem natureza salarial, isso sempre vai ser cobrado. Então, no PDF, você tem essa vantagem de ter a ênfase naquilo que vai ser mais cobrado. E numa prova discursiva, o que é que você diria que tem mais chance de cair? Segue a mesma linha? O que tem mais chance de cair ali na objetiva tem mais chance de cair na discursiva? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é, independente de ter ou não ter, quais seriam os temas que você diria assim, esses têm grande chance, vale a pena dar uma atenção um pouco maior? Acho que, de maneira muito parecida aí na parte teórica quanto na parte discursiva, os temas favoritos, eles são semelhantes, sim. Então, tem alguns temas que você deve dar muita atenção. Em direito do trabalho, por exemplo, eu destaco, vou até destacar aqui, o que teve nas umas provas recentes, TRT15, 2018, prova de oficial de justiça, a gente teve uma questão de direito do trabalho, abordando trabalho temporário, lei 6.019, e uma questão que misturava direito administrativo com processo do trabalho, execução. Então, abrange mais de uma matéria nas discursivas, né? Assim, tem um conhecimento mais sistemático. A prova do TRT Minas Gerais 2015, cargo trabalhador doméstico, direito do trabalho e competência em processo de trabalho nas discursivas. Então, veja que normalmente é uma questão de direito do trabalho e uma de processo. Em direito do trabalho, eu destaco assim, como matérias super importantes requisitos da relação de emprego, mas principalmente com relação aos sujeitos do contrato de trabalho. Quando eu falo do empregado e empregador. Na parte do empregador, acho que temos muito fortes, sim, que tiveram muitas alterações para a reforma trabalhista. Responsabilidade dos sócios, responsabilidade da empresa contratante, empresa terceirizada, remuneração e jornada são os dois temas principais. Inclusive, são os maiores PDFs, são as maiores aulas, são justamente remuneração e jornada. São aulas extensas, mas sempre vão cair, né? Rescisão, a extinção do contrato de trabalho, aviso prévio, a prova de TRT Campinas 2018 para o cargo de analista judiciário caiu uma questão de justa causa. E essa era mais simples, né? Porque era só justa causa, então dava para você saber. Dano moral, eu acho que pode ser um tema forte também, porque teve alteração da reforma trabalhista, não tinha disciplina específica na CLT, e acho que uma grande aposta minha em direito do trabalho é direito coletivo do trabalho, é o negociado sobre o legislado, teve muita alteração com a reforma trabalhista. A força que foi dada às convenções coletivas e aos acordos coletivos de trabalho, então certamente vai ser abordada. Eu até penso em questões do tipo, essa cláusula é válida? Essa cláusula é inválida? Essa cláusula de convenção coletiva, ela pode abordar isso? Ela pode reduzir esse direito? E eles têm que conhecer bem os artigos 611A, 611B da CLT para saber onde que o negociado prevalece sobre o legislado. Que esse é o grande enfoque assim, da reforma trabalhista. A gente várias alterações foi essa autonomia maior para as partes, para empregado e empregador negociarem livremente. E essa foi a grande virada do direito do trabalho nos últimos tempos. Então, eu creio muito que isso pode ser bastante abordado nas próximas provas, negociado sobre o legislado e outras alterações. E isso aí foram as grandes mudanças que a gente teve recentemente dentro da legislação trabalhista, porque eu vi que teve muita mudança, eu não acompanho muito de perto, mas sempre vira televisão, né? Mudou. Qual a chance dessas novidades cair? Você acabou de falar, né? Você acha que vai por aí. Você apostaria mais nas coisas novas ou mais no que está lá para trás, mais consolidado? Eu aposto ainda na reforma trabalhista, embora ela seja de dezembro de 2017, novembro de 2017, ainda é muito forte, porque ela mudou muito o direito de trabalho. Ela flexibilizou princípios, né? Então, quando eu falo que teve mudança nos princípios de uma ciência jurídica, isso é algo muito impactante, muito forte, não é? Então, por isso que eu acredito muito ainda na reforma trabalhista. E por isso que no PDF eu sempre destaco, olha, isso aqui foi inserido pela reforma trabalhista. Mesmo que ela seja lá de 2017. Porque de lá para cá, teve um concurso em 2018 que cobrou a primeira prova, depois da reforma trabalhista, ela só cobrou a reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Todas as questões, E aí teve duas provas, o TRT15, TRT2, com a reforma já, e depois não teve mais prova, né? Porque aí a gente ficou um tempo aí sem concurso. Então, por isso eu creio que nas próximas ainda vai ser muito cobrado, reforma trabalhista. E com essa pandemia, a gente teve mudança aí, é a pergunta do leigo aqui, né? Tiveram mudanças nesse período que podem ser que se repliquem nas provas ou não? Agora foram coisas mais pontuais, coisas temporárias, medidas provisórias que vão se vencer e não vai ter tanto impacto? Muitas medidas provisórias e que eu acredito que não terão impacto nas provas porque elas são proveitas para disciplinar
momentos muito específicos, né? O que eu acho que isso pode incidir depois são perguntas que podem ser elaboradas a partir daí. Perguntas, por exemplo, do direito constitucional, eles podem colocar na discursiva. Como é que fica a regulamentação disso que aconteceu durante o período daquela medida provisória? Como é que fica? Porque na vida prática mesmo, como assistente de juiz, a gente vivencia isso. Teve a medida provisória do presidente Bolsonaro que ele determinou que aquelas contribuições do sindicato não poderiam mais ser descontadas no holerite, apenas por boleto. Depois caiu a MP porque o legislativo não apreciou o prazo. Mas enquanto ela esteve vigente, aquilo morreu. E eu já tive que analisar processos questionando isso. Que a empresa não fez o que tinha que fazer no período que a medida provisória. Só que ela tinha força de lei enquanto estava vigente. Então, acho que questões de direito constitucional, no estudo de caso, poderiam ser feitas a partir daí. Agora, o que mudou no direito do trabalho, isso não causaria tanto impacto nas provas, porque são medidas pontuais, né? Sobre suspensão do contrato, redução salarial temporária, então são coisas bem pontuais. Uma mudança interessante é com relação ao FGTS, que teve algumas mudanças recentes, novas hipóteses de saque aniversário. A pessoa tem que optar se ela vai fazer o saque aniversário ou o saque em rescisão, e isso mudou a lei do FGTS. Isso também é um tema forte para a prova, não para a discursiva, mas para a prova objetiva. As novas hipóteses de saque do FGTS. Tá, legal. E aí, Daniela, depois eu vou perguntar um pouquinho mais sobre o mundo dos concursos, mas aproveitando para falar aqui que a gente montou um curso, né, em parceria aí, TRT, se não me engano, em Minas Gerais, onde a gente está trabalhando ali 8 questões inéditas, né? E eu imagino que parte desses temas prediletos aí da Daniela vão estar lá presentes. Mas só para o pessoal, depois que assistir, como é que funciona essas aulas, né? A gente tem toda uma teoria de discursiva, a gente não tem teoria de direito do trabalho, do processo de trabalho, mas a gente tem questões inéditas nessa área. E a ideia é que vocês façam as questões, mandam para correção, e a gente faz correção com base no espelho criado pela professora Daniele, que é exatamente o que acontece numa prova, né? Normalmente na prova, os avaliadores do outro lado não são especialistas no assunto, são pessoas que entendem da área, mas não são os professores os que têm grande aprofundamento, né? E a gente corrige com base no espelho. E eu acho interessante que os alunos sempre têm dado bom retorno, né? Eu fiz muito isso, né? Comecei a fazer, eu escrevia muito mal, era engenheiro, e assim, o que me salvou foi fazer muita questão com correção, porque as pessoas iam me dizendo, você errou aqui, você errou ali, melhora isso, melhora aquilo. Então fica o convite aí para o pessoal que não conhece, que não faz parte do curso, entra lá no site de direção, é um curso com correção, então tem teoria para discursiva e tem questões inéditas para vocês fazerem e treinarem, né? Como a gente falou, os TRT estão um pouco parados hoje, mas a qualquer momento pode sair e quanto antes você estiver preparado, melhor, né? Exato. Estão parados agora mais por questões orçamentárias, porque precisar de servidores precisam mesmo, muitos tribunais, muitos concursos da empresa estão vencidos, são 24 no Brasil, então eu creio que quando houver disponibilidade orçamentária e houver a possibilidade de abrir concursos, eu creio que vai ser um atrás do outro. Como foi no ano de 2018 também, nós tivemos maiores concursos, um atrás do outro, Rio, Campinas, São Paulo, Pernambuco, um atrás do outro. Então, agora é o momento de preparação, porque quando chegar o momento da prova, o momento da preparação já passou, né? Já passou, né? Então, é o momento de você se preparar e que o edital te encontre pronto para ir bem nessas provas. E aí, nesse mundo de concurso, né, de concurseira, toda vez que eu faço essas lives aqui, eu peço para o pessoal elencar 3 erros, né? Ou 3 grandes coisas que eles mudariam na preparação, né? O que é que você faria de diferente? 3 grandes erros, 3 grandes mudanças do que você fez de preparação até hoje e que você vê que talvez, se fosse voltar no passado, você mudaria. Primeiro é o foco, porque quando eu comecei, né, o concurso do banco ele foi mais fácil. O primeiro que eu fiz, eu passei assim de primeiro. Aí depois, quando eu fiz concursos mais difíceis, que tinham salários maiores, mais concorrência, eu comecei a tirar para todo lado, né? Então, assim, eu prestava de autarquia, de outros tribunais, de conselhos regionais, e eu vi que ia muito sem foco. Por isso, é importante você estabelecer um foco, se sua carreira é tribunais, se sua carreira é fiscal, por exemplo, estabelecer um foco e, se possível, delimitar mais ainda, tribunais trabalhistas, tribunais eleitorais. Então, eu creio que se eu tivesse tido um foco no começo, já seria mais rápido, né? Não teria estudado matérias que só caíram naquele concurso específico. Então, primeiro, fica foco. Segundo, depois eu vi que é muito mais agradável você estudar pela manhã do que à noite, né? Então, sempre foi uma vida muito corrida. E no começo, assim, até passar para analista, né? Eu estudava muito à noite, de madrugada, entrava madrugada estudando.
E depois, com a mudança de hábitos, eu vi que é muito melhor você começar o seu dia mais cedo, estudar mais cedo. Isso vai ser muito melhor para o seu corpo. Então, assim, para ajudar na saúde física, para usar o melhor do seu tempo, já começar o dia estudando e não deixar para a noite. Né? Porque a gente às vezes acaba se descuidando um pouquinho da qualidade de vida, né? Quando eu fui estudar para analista, eu estava cursando direito, eu já tinha uma graduação em TI. E aí eu estava trabalhando de dia como técnica no TIT e à noite fazia faculdade de direito. Então, meu estudo era de madrugada e fim de semana. E foi uma fase assim, muito puxada, né? Muito cansativa. E aí depois eu pensei que era melhor eu ter começado o dia mais cedinho, acordar mais cedo, aquela coisa do milagre da manhã, né? Estudar mais cedo, ter mais vigor do que estudar à noite e de madrugada. Então, isso é outra coisa que eu mudaria também. Mais alguma coisa? Eram 3, você me disse 2. Foco, estudar de manhã, de madrugada. Vai pela manhã, deixa eu ver o que mais. Ai, eu acho que essas duas são tão importantes. Então ficamos com 2. E os grandes acertos que você teve? Todo mundo aí termina aprendendo e acertando em alguma técnica, alguma coisa, né? Qual você diria que foi os seus grandes acertos nessa preparação? Acho que aproveitar todo o tempo possível. Eu estava realmente dedicada a um projeto. Então, assim, se o concurso é sua prioridade, ele não deve ficar com o tempo que sobra, sabe? Ele deve ser a sua prioridade. Você deve colocar aí na sua agenda e usar todo o tempo possível para isso. Então, não espere o momento ideal para estudar, porque ele não vai chegar. Eu sempre andava com material junto comigo, um caderno, alguma coisa, e eu estava o tempo todo revisando. No site do Senado, eu tinha baixado a Constituição Federal em áudio, a Lei 812 em áudio, então eu lembro que eu ia para o trabalho ouvindo no fone a legislação. Na hora do almoço, eu tirava um caderninho, eu comia olhando o meu caderninho. No intervalo da faculdade, eu corria para o laboratório para abrir o site do Concurso e fazer questões. Então, todo o tempo é tempo. E embora pareça que seja pouquíssimo tempo essas brechas, isso ajuda muito, porque nesses momentos você vai fazendo sua revisão e ajuda muito. Então, um grande acerto foi esse, aproveitar todo o tempo possível, ter sempre um material de revisão por perto para que você possa pegá-lo assim, sempre que possível e aproveitar o tempo. Se você tem isso em mente, nunca vai ter uma fila que o site desperdiçar tempo. E hoje ainda, eu usei muito o site do Senado para baixar a legislação, né? Mas hoje tem, por exemplo, o aplicativo do Em Áudio, que é até parceiro de direção concurso, tem aulas completas em áudio. Você coloca para limpar a casa, para dirigir, enfim, não tem tempo perdido. Então, uma dica de algo que deu muito certo é isso, aproveite todo o seu tempo. Mais alguma super dica? Você tem nas suas aulas a dica da Dani, né? Sei lá como é que se chama. Como é? DDD, dica da Dani, DDD. DDD. Tem mais alguma DDD aí para o mundo dos concursos? Mais uma dica da Dani. O seu cronograma é o seu edital. Então, uma coisa é conhecer muito bem o seu edital. Então, eu estava usando para o concurso, eu imprimia a parte do conteúdo programático e estudava ponto a ponto, né, na medida do possível. E aí eu passava o marca-texto em cada ponto estudado por completo, inclusive com questões. O objetivo era riscar todo aquele edital. Então, você tendo bem o conteúdo programático, eu acho que você pode organizar os pensamentos. E aí, na hora que você está fazendo a prova, ali, quando se depara com uma questão, você lembra qual é o tópico do edital, você lembra o que você anotou em relação àquilo. Então, uma dica é essa, tenha intimidade com o seu edital, conheça-o. É interessante, né? Eu tenho feito esses bate-papo e eu me divirto bastante, porque eu vejo cada pessoa criou um mecanismo, né? Não existe uma fórmula mágica. E hoje a gente está no mundo dos 1000 coaches, né? Hoje todo mundo é coach, todo mundo é mentor, todo mundo passou no concurso e virou especialista. E cada um tem a sua verdade. E a gente vai conversando com um com o outro e eu vou vendo que eu acho que o único ponto em comum é muito esforço, é muito estudo. É como você fala, a maioria das pessoas que passaram fizeram isso, otimizar o tempo, né? Fazer o seu tempo render. E quanto mais ocupado você é, mais o tempo rende. Né? Você que trabalhava de manhã, estudava à noite, era técnica, você usava o seu almoço para estudar, você escutava as aulas. Eu sempre falo isso aqui pro pessoal. Bicho, usa todo o seu tempo. Você está dirigindo, você vai escutar uma rádio ou vai escutar uma aula? Escuta uma aula. Né? Você vai correr no parque, escuta uma aula. Porque, mas eu não absorvo. Você não vai absorver 100%, mas vai ser melhor que nada, né? E o ocupado termina fazendo isso. A pessoa que tem muita atribuição, usa todo o tempinho. Você, lá na faculdade, em vez de você conversar com o pessoal no intervalo, você ia para a biblioteca. Já tem gente que fica ali batendo papo, namorando, mas aí não passa no concurso, né? Exato, aí são as prioridades, né? Coloque na balança as prioridades e no fim vale a pena.
E é interessante outra coisa que você levantou aqui, é isso aí eu vou abrir discordância. Eu, na verdade, defendo que eu nunca li os tópicos do edital da matéria. Eu sempre estudei PDF. E o que eu gosto do PDF, para mim, é isso. Se eu vou estudar o PDF da professora Daniele, eu acredito que ela fez isso para mim. Assim, eu confio piamente que ela leu o edital. Ela pode errar? Pode. Mas em vez de eu perder meu tempo lendo, eu transfiro o tempo para você. Então, minha teoria era essa. Assim, eu não li o edital, mas sempre estudei para o PDF. Para não perder tempo, né? Mas eu sei que a grande maioria das pessoas gosta de fazer edital verticalizado, marca tudo. Eu gosto de ver visualmente o que já foi, o que falta no edital. Eu confio nos professores, sempre confiei. Mas o PDF quando a gente elabora o PDF, a gente pega o edital do seu concurso, destrincha ele e vai ter tudo ali. E tem um mau trabalho, na verdade, não um trabalhão, né? Sim. Fazer o PDF de acordo com o concurso, para não ter coisa a mais, coisa a menos, né? Então o PDF vai ter tudo que é necessário, assim. Que eu gosto de ver visualmente, para ver o que já foi, o que vai vir. Eu não sei se você teve alguma reprovação, né? Mas você teve alguma reprovação na preparação para concurso? Reprovou algum concurso? Sim, porque antes das aprovações vem as reprovações de luta e de glória, né? Como você lidava com esses momentos de perda, né? Muitas vezes você dedica, se estuda, foca no concurso e talvez aquele resultado não veio ali. Como é que você fazia para superar isso? Qual era a sua forma de encarar essas derrotas ao longo do caminho, né? Olha, resiliência. Eu pensava assim, eu não tenho tempo de chorar. Eu lembro que eu morava no litoral e eu ia fazer muitas provas na capital de São Paulo, né? E eu ia de ônibus. Eu lembro de uma vez que eu saí de uma prova arrasada, assim, super tristinha, porque eu achei que eu tinha ido mal, mas eu falei assim, eu não tenho tempo de chorar. Eu sentei no ônibus, peguei meus cadernos na mochila e comecei a estudar para o próximo curso, que eu tinha outra prova já marcada. Então, a gente tem que pensar assim, sobrepujar esses sentimentos meio negativos, que às vezes a gente pode sentir que não está indo bem, que nunca vai dar certo, mas dá. Então, resiliência e pensar que você está subindo os degraus, que você não vai, provavelmente não vai passar de primeira, né? Não vai ser tão rápido. Vai ter uma jornada a ser trilhada aí. Então, encarar dessa forma, assim, com maturidade, não dá tempo de chorar, estuda para o próximo. Você falou do tempo, né? Qual o tempo que você acha, ou assim, na sua cabeça, lógico que não tem como firmar, né? Mas qual é o tempo necessário para passar no concurso? É possível passar ali em 6 meses? Não, precisa de 1 ano, 2, 3. Qual o tempo que a gente precisa para essa primeira aprovação? Porque eu acho que uma jornada é um pouco mais longa, né? Como você passou para Banco do Brasil, técnico, analista, juiz, aí quer ser desembargadora, depois não quer ser dono de cartório. É uma coisa um pouco mais longa. Mas assim, no primeiro que você está ali, naquele primeiro alvo, quanto tempo a gente precisaria para isso? Depende muito da bagagem individual, né? Então, por exemplo, no Banco do Brasil, eu estudei 2 semanas, conhecimentos bancários, porque eu estudava muito português, matemática, inglês, né? Isso por conta eu já estudava muito, e essas matérias tinham um peso muito importante para essa prova. Por isso, eu exigia um tempo menor de dedicação específica com relação às matérias do edital. Agora, se eu tivesse uma bagagem maior, assim, de estudar antes, eu precisaria de mais tempo. Por isso que cada pessoa vai ter o seu tempo específico. Mas eu penso assim que para analista de tribunal, para quem é formado em direito, por exemplo, de 1 a 2 anos de preparação dá, mas menos também dá. A pessoa que foi muito bem na faculdade, por exemplo, de direito, que levou muito a sério, menos tempo é bem possível, sim. E como é que você monta o seu estudo, né? Como é que você sugere que as pessoas montem, né? Hoje tem essa questão do ciclo de estudo. Como é que você diria que seria um modelo ideal no formato Daniele? Lógico que não é que só existe esse jeito, mas o que é que você sugere como um planejamento de estudo, uma organização do estudo? Exato. Importante ressaltar que quando o assunto é estudo não tem uma verdade absoluta, né? Não há. É legal que você teste maneiras diferentes, que você ouça lives como vocês estão fazendo agora, estamos acompanhando, e experimentem as dicas que estão sendo passadas. Veja o que é melhor para você, porque o melhor método é aquele que não te faz desistir, aquele que te motiva, que te ajuda a continuar. Eu, particularmente, diferentemente da maioria dos coaches, eu não gosto muito do método de ciclos, de cronometrar, de 45 minutos, de pausa e tal. Eu não gosto, eu gosto de pegar uma matéria, 1 ou 2 matérias por dia e ir até terminar aquela matéria. Eu sei que a maioria dos coaches não recomenda isso, mas para mim deu muito certo. E 1 ou 2 matérias por vez até fechar, e aí indo para a próxima. Eu penso que para mim, indo assim, de uma matéria ou 2 por vez, dá muito gasto, porque você vai terminar logo, vai para outra, e você vai querer fechar esse edital quanto antes. Mas aí você estudava quantas horas a matéria? O dia todo lá? 3, 4, 5 horas direto da matéria, é isso? Então, como eu trabalhava de dia, estudava à noite,
Então eu tinha umas 2 a 3 horas por dia, mais o fim de semana. E aí eu ficava em uma matéria. Ou Certo. 2 no fim de semana. E aí minha dúvida é, quando acabava essa matéria? Vamos lá, você está estudando direito administrativo, matou direito administrativo e constitucional, era as 2 de agora. Aí você passa para civil e penal e esquece essas 2, ou como é que você faz para administrar agora as que você já leu? Revisão sempre. Porque você vai. É interessante você ter o seu material de revisão. Ou ter o resumo direcionado dos nossos PDFs da direção concurso. O resumo direcionado ele já é um bom material de revisão. Mas aquele que você faz é melhor ainda, né? Se tivesse o resuminho dos mapas mentais, tem sempre ali. Você tirar um dia por semana para você voltar atrás das matérias já estudadas para revisar alguma coisa. Então, sempre. Como é que você faz? Então, você trocou em revisão, que era a minha próxima pergunta, né? Como é que você faz revisão? Hoje também é outra coisa que eu acho muito interessante. Os caras têm revisão 24 horas, 48, 72, é tanto número que eu não acompanho. Você usa isso? Qual é a sua sugestão? Como é que você vê uma revisão ideal para a Daniele? Há pesquisas que realmente mostram que é ideal você revisar um dia depois, 24 horas, depois de uma semana, depois de um mês. Só que eu acho particularmente que ter todo o controle sobre isso acaba que fica tão complicado, né? Que aquele meio para um fim acaba ficando mais complicado do que o fim em si mesmo, né? Então, fazer a revisão que for mais adequada para você. Ter aquele material de revisão de fácil acesso, para que você possa voltar nele, pegar umas questões para fazer provas, né? Prestar concursos ainda que não seja aquele que você quer, para que você possa ter sempre a possibilidade de treinar, de revisar. Então, revisar assim, por questões ou revendo seu material. Vou até pegar o material que eu tenho aqui. Enquanto você pega, e nessa sua revisão, você fazia metodicamente, sei lá, toda semana, sábado de manhã é dia de revisão, ou toda semana eu reviso tantas horas de matéria. Como é que você elencava isso? Porque a minha percepção das 24, esses negócios que não sei nem quais são os números, é que chega um dia que você não consegue mais ler nada, porque é tanta revisão que vai em 24, 72, 20, você só revisa, né? E como é que você administrava isso, já que você não seguia essa cartilha numérica aí que o pessoal tem seguido? Como é que você sugere? É assim, cada um de nós tem seu horário nobre. Aquele momento do dia que você pode realmente apenas estudar. No meu caso, era noite de madrugadinha quando eu chegava da faculdade. Aquele momento ninguém vai te interromper. Fora isso, eu consegui estudar no horário do almoço, indo para o trabalho. Enfim, nesses momentos que não são horário nobre, que é aquele restinho de tempo que você consegue salvar no seu dia, esses são os momentos de fazer revisão. Porque não é matéria nova, você não precisa se dedicar por completo para aprender algo novo, para reter algo novo. Vai ser só repetição. Então, esses momentos que eu estava no horário de almoço, comendo e estudando, o que estava ali na minha frente era uma lei já grifada, era um caderno já anotado, onde tinha anotações para revisar. Então, as revisões eram nesses meus momentos, que seriam um tempo morto, mas que eu aproveitava aquele momento para estudar. E matérias novas, sempre ali no horário novo. Naquele momento, aqui eu sentei, eu vou apenas estudar, nada vai me interromper. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho um fichário aqui de direito constitucional, por exemplo, e aqui eu estou o tópico do edital, né? E aí eu gosto muito de eu mesma escrever, mas aqui tem algumas coisas que eu colo. Aí eu tinha um vadimeco velho, então eu recortava alguns artigos para colar, e fazer meus comentários, e assim vai, né? E tem pesquisas que mostram que é assim, você escrever uma folha sem pauta, né? Fazer esquemas, então fica bem mais interessante. Mas cada um tem o seu jeitinho, né? Eu imprimo algumas coisas, tabelas. É legal quando você tem que ver o jeito que vai te ajudar a memorizar mais. Então, quando você tem coisas que memorizar, por exemplo, faz uma tabela, né? Tem muitos dados que são confusos, não semelhantes. Põe uma tabela, centraliza as informações, para que visualmente você consiga se lembrar daquilo. E aí carregue isso com você para que seja sua revisão. Naqueles momentos que não são horário nobre, mas são aqueles tempos que você consegue salvar no seu dia. Então, revisão para você era nesse horário que você criava. O horário criado do dia era o horário da revisão. Isso. E aí, uma revisão que eu acho muito essencial é aquela revisão que está pertinho da prova mesmo. Então, prova marcada, está publicado. A gente chegou na última semana antes da prova. Antes da minha prova de analista, por exemplo, aí eu faltei na faculdade uma semana inteira. Aí à noite eu fiquei só estudando para o concurso. E aí, cada dia da semana, eu estudei uma matéria do edital, das principais matérias. E eu fiquei só revendo o material, então ajuda muito. Essa revisão, assim, um pouquinho antes da prova. Certo. Aí eu falei pra você, horário de almoço, horário de locomoção, tô na fila esperando, sempre revisando. E nesse esse antes de prova, né? Eu vejo muita gente aí nos últimos 15 dias, sei lá, última semana,
correndo atrás do prejuízo. Então, a maior percepção que eu tenho alguns alunos que eu acompanho de coach, é que o cara quer na última semana, nos últimos 15 dias, nos últimos 20 dias, resolver o que não resolveu para trás. Qual é a sua percepção desses últimos 15 dias? O que é que eu devo fazer nos meus últimos 15 dias de prova e como? Não é um momento muito adequado para novos conhecimentos, né? Você já vai estar naquela ansiedade, o tempo é curto. Então, é melhor você revisar, a menos que haja um assunto tão importante que mereça sua atenção neste momento. Então, por exemplo, eu cheguei lá no finalzinho, perto da prova, e eu não estudei a última aula do curso de Direito do Trabalho, que é Direito Coletivo do Trabalho. E eu digo, vai cair Direito Coletivo do Trabalho nas próximas provas. Vão cair os artigos 611A, 611B e 620 da CLT, negociado sobre o legislado. Vai cair. Então, se chego lá perto da prova, nossa, eu não estudei esse assunto ainda, mas a Dani falou que é importante. Então, vale a pena, porque é um tema que vai cair. Precisa bem focado neste assunto. Então, minha sugestão é essa. Chegou pertinho da prova, é hora de revisar, não é hora de você ter coisas novas, porque não vai dar muito certo. A menos que seja um assunto muito importante, com muita probabilidade de cair. E aí vale a pena estudar. Aí minha dúvida é como é que o aluno vai identificar esse a menos que, né? Esse tão importante que vai cair. Porque eu acho que no final, esse é o problema. A gente fica achando que tudo vai cair, tudo que a gente não estudou é muito importante, né? Quem vai fazer essa seleção? Como é que o aluno vai definir o que é tão importante? Porque se fosse muito importante, em tese, ele teria estudado antes, né? Ele não vai deixar o super importante para o último dia. Como é que eu faço isso aí? Tem alguma sugestão? Fazendo muitas questões. O sistema de estatísticas do que concurso, do direção concurso ajuda muito também, né? Para focar ali no que cai mais, no que tem maior peso. E eu citei esse exemplo porque essa aula que eu falei é a última de Direito do Trabalho, por exemplo. Ela é uma das mais importantes, mas ela é a última, por isso que eu penso, né? Não pode deixar por último e achar que não vai dar tempo. Tem que dar um jeitinho de ter tempo. E assim, nossos PDFs a gente sempre coloca as dicas, os professores sempre colocam ali umas dicas, que é mais importante. E aí eu lhe pergunto, por que você não começa por essa aula? Não pode, não? Se ela é tão importante quanto... Porque há pressupostos para ela. Para ela. Direito coletivo, sem passar por sujeito, sem passar por direitos constitucionais, são as primeiras aulas, ela não tem tanto sentido. Não consegue pular para ela, não. Oi? Não consegue o aluno já começar nela, não. Porque se ela é tão importante, eu queria ver logo no começo, se eu fosse estudante, né? Olha, eu quero logo resolver o que vai cair, né? Mas ela depende de outros assuntos para fazer um sentido mais completo. Assim. Por isso tem uma ordem que a gente segue lógica. E a questão você falou já, né? Que você estudava, você não seguia esses ciclozinhos de hora. Mas a quantidade de horas, qual é a quantidade de horas que você julga importante, ou o mínimo, ou como é que a pessoa... É lógico, a pessoa que trabalha o dia todo não consegue estudar 8 horas por dia, senão o cara não dorme, né? Já um cara que não trabalha, talvez consiga estudar 8 horas por dia ou não. Qual é a quantidade de horas que se deve estudar? Porque os alunos sempre me perguntam isso. Quanto eu tenho que estudar? Quanto precisa para passar? Como é que você vê isso? Isso é muito pessoal. Quando tá com o edital aberto, eu quero ter alguma chance. Aí a gente tem que fazer um planejamento, ver o edital, filtrar algumas coisas e calcular o número de horas. Assim, sem edital aberto, como é o caso agora de tribunais trabalhistas, dá para você estudar todo o edital ali com calma. Eu penso que, isso é muito pessoal, claro, mas uma média ali de 3 horas por dia, você consegue fechar um tema, de modo que ele não fique aberto. Você consegue estudar um PDF, por exemplo. E talvez até fazer as questões, dependendo do tamanho do PDF, do assunto. Acho que 3 horas é um tempo bom para você conseguir ver um tema por completo. Mas mesmo para quem trabalha? Não tem fórmula. Para quem não trabalha e tem todo tempo, não. Aí eu penso que 6 horas, né, 4 blocos de 2 ou 2 blocos de 3. Isso é que eu gosto, assim, o que eu digo pro pessoal aqui é que a ideia é trazer várias visões, né, várias percepções, e a gente vê que funcionou, né? Funcionou com o Daniel, funcionou com o Sérgio, funcionou com o Sincrano, todo mundo conseguiu passar, cada um com uma técnica um pouco diferente, né? Você falou que você adora livro, eu usei pouquíssimo livro, lá na frente eu comecei a usar mais, assim, mais para um apoio de dúvida, né? Mas eu era fã do PDF e continuo fã, assim, eu acho que é um grande otimizador de tempo. Eu que vim da engenharia, sempre me preocupei com essa questão de tempo, né? A objetividade sempre foi um pouco, sempre fez parte ali da minha preparação, né? Então, fica essa questão. E aí, Daniela, está chegando aqui perto do final, deixar você aí se despedir do pessoal, deixar algum recado, falar um pouco, algum trabalho que você faz, se quiser que o pessoal depois lhe siga lá, não sei se você faz coaches, o que você tem aí, se todo mundo termina tendo alguma coisa, você está à vontade aí para usar aí um tempinho. Tá bem, obrigada, Sérgio, muito obrigada pelo convite.
para live e para trabalhar com as discursivas de direito do trabalho. Isso é muito interessante. Então é isso, pessoal. É muito legal, gratificante trabalhar com concurso depois de ter passado por essa jornada, né? É muito interessante poder ajudar as pessoas que estão passando por aquele momento que a gente já passou, e a gente sabe o quanto é solitário, às vezes, estudar para concurso, né? Então, sintam-se aí abraçados por nós, professores, vocês têm todo o nosso apoio. Eu e o Sérgio temos esse curso discursivas de Direito do Trabalho para TRTs, e para quem quiser o curso da teoria, também tem curso, pacote completo para TRT. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem no curso de Direito do Trabalho, de Processo de Trabalho, todas as matérias específicas aí para TRTs. E lembrando que, como nosso método de estudos não é uma fórmula mágica, um padrão universal, cada um tem seu jeito. Então, vendo as formas, eu sei que tem gente que já passou estudando uma matéria de cada vez, teve gente que já passou fazendo ciclos, então cada um do seu jeitinho, né? Então, vá adaptando, testando formas, e aquela que vai ser melhor para você é aquela que te faz acertar mais questões e que te motiva a querer estudar daquela forma. Então, eu fico muito motivada estudando uma matéria por vez, né? Muitos coaches vão falar que é loucura, mas eu não gosto. É uma maneira que me dá muito gasto, que eu consegui terminar essa matéria. Então, um abraço aí para os alunos que estão presentes. O LCCBM está elogiando aí as aulas, agradecendo. Muito obrigada. Então, muitos alunos queridos aqui no Instagram. Me sigam para mais dicas. Não sei que as blogueiras falam, me sigam para mais dicas. Você falou numa coisa aí, encerrar, vai voltar. Eu vejo muito hoje as pessoas falando esse negócio dos 90%. Tem que acertar 90% das questões. Como é que você vê essa necessidade de se acertar 90%? Você concorda, não concorda? Como é que o aluno tem que se comportar nisso aí? Porque eu vejo hoje todo mundo, ou grande parte das pessoas que orientam os alunos, tem uma tabelinha e os alunos ficam marcando lá o percentual, e esse 90% se tornou, parece que, uma boa referência. É bom você mirar alto, né, para na hora da prova, porque o treino você treina mais forte, para na hora da prova, se tiver que cair um pouquinho, você melhor possível. Um abraço também para o Jonathan, que está nos acompanhando ao vivo. Fecha parênteses. Então, é bom você focar numa porcentagem alta, mas assim, não se assuste, porque tudo depende da prova, do nível da prova. Se você está fazendo banca SESC ou banca VUNESP, a porcentagem vai ser totalmente diferente, mesmo que você seja tão bom quanto em ambos. Quando eu passei para analista, eu terminei a prova, quando eu corrigi, eu não lembro os dados, mas tinha dado 80%, 80 e poucos por cento. E aí eu saí da prova ainda confiante, mas quando eu corrigi a prova do gabarito, eu fiquei chorando, assim, de soluçar, porque eu achei que eu tinha ido mal. Eu falei, não, tem que gabaritar, tinha que ser 90%, eu acertei, eu errei mais de 5%, chorando. E quando eu fui ver tinha uns fóruns de concurso, que o pessoal colocava nota para ver os rankings, né? E eu estava em primeiro em todos os rankings, eu falei, não, isso é possível. E aí, no resultado, eu estava em 10º lugar, concurso super concorrido, porque aquela prova tinha sido muito difícil. Provas anteriores, o pessoal estava fazendo muito, quase gabaritando, mas eram provas mais fáceis. Mas também encarava lógico, as questões de direito são bem difíceis, pesadas, teve uma discussão pesada. Então, o percentual foi mais baixo, mas eu fiquei ali no topo da lista. Então, cuidado com a saúde mental também, né, nesses momentos, quando você for corrigir aí seus percentuais, analise isso. A dificuldade das questões, da banca, para não se martirizar à toa, tá bom? Tá bom, Dani. Agradecer aí o convite, né, a parceria no nosso curso com discursivas. Vamos torcer aí que tenha uma boa adesão. Talvez a época agora, né, a gente sabe que a TRT está um pouco devagar, mas o pessoal que foca na área, eu acho que é um bom momento. São questões inéditas, muito bem elaboradas pela professora Daniela. Ela é uma especialista, amanhã ela vai ser desembargadora, vai ser dona de cartório, não tenho dúvida. Tem que aproveitar ela enquanto ela está como analista aqui, que esse povo vai ficando importante e vai esquecendo a gente que vai ficando para trás, né? Ela faz um trabalho excepcional. Já trabalhei com ela em outros projetos, fazendo recursos, então sei da qualidade e da capacidade dela nessa preparação. E aí, quem nos acompanha, essa live vai ficar aqui no meu Instagram, vai ficar no YouTube. Aproveita para seguir também, como ela fala, os blogueirinhos, me segue lá, me acompanha. Vamos trocando ideias sobre esse mundo dos concursos. E eu concordo com ela, eu acho que não existe uma única verdade, não existe um único formato, não foi fácil para ninguém. Todo mundo ralou, todo mundo chorou, todo mundo abriu mão de muita coisa. O ponto em comum é que essas pessoas se esforçaram, se levantaram, definiram o seu método. A Daniela estuda 3, 4 horas seguidas e passou sem o menor problema. O Sérgio estudava ali 1 hora e meia, e estudava X horas por dia, outro estudava menos, um estudava no sábado, outro não estudava no domingo. Então não fica tão obcecado. Eu acho que a gente está com muita informação e com muito donos da verdade. E eu acho que o caminho é por aí. Defina o seu, vê nossa live, segue a professora Daniela, segue o professor Sérgio,
acompanha e define aquilo que é melhor para você. Não existe um certo ou errado, você vai ter que criar o seu método, né? Então, agradecer a todos que nos acompanharam e a gente volta em breve aí com outras lives conversando sobre esse mundo dos concursos. Um abraço, pessoal.